mais um minutinho para a gente começar. Estou vendo aqui que a Franci já entrou. Obrigado, Franci. Crisiane Silva, muito boa noite, seja bem-vinda. Certo? Francisco Pontes, muito boa noite, Francisco Pontes. Vamos já começar a nossa live. Desde já eu agradeço a todos que vão ter condições de assistir a nossa live, e divulguem para todos que quem não tiver condições, às vezes está no trabalho, às vezes um compromisso, não tem como assistir a live, às vezes pega pela metade, mas fica gravado, fica disponibilizado o vídeo no Facebook, e a gente disponibiliza também no YouTube, tá certo? Então, vamos dar início à nossa live a partir de agora, pedindo a Jesus amado, nosso guia modelo, que nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, e que as atividades programadas para hoje possam decorrer da melhor forma possível, atendendo, sobretudo, a todos os irmãos e irmãs necessitados que precisam, carecem do nosso apoio, carecem das nossas energias. Por isso, pedimos, Senhor, que todos sejamos envolvidos de muita paz, de muito amor, de muita luz. E durante, mesmo sendo um evento à distância, um evento remoto, mas procure durante a nossa fala mentalizar a figura de Jesus, mentalizar todos se unindo numa mesma vibração, que é assim que funciona. É assim que a espiritualidade recolhe as nossas energias. Essas energias nossas, energias animalizadas, como nós chamamos, são manipuladas por equipes especializadas e transformadas em remédios, em fluidos, em benefícios que os irmãos do plano superior precisam. E nós também, do plano físico, também somos beneficiados. Então, dando início à nossa live, o título é As Bem-aventuranças na Visão Espírita. É muito conhecido a manifestação de Mahatma Gandhi, quando ele teve conhecimento do Evangelho de Jesus. Ele, rapazinho novo, ele era originário de uma casta de comerciantes na Índia, e naturalmente o pai tinha condições financeiras e colocou o Gandhi para estudar em Londres. E lá ele se matriculou no curso de Direito, e com o convívio com os colegas ingleses, os colegas europeus, os colegas ocidentais, ele teve conhecimento do Evangelho de Jesus com mais profundidade, que é lógico que lá na Índia ele devia ter tido um conhecimento superficial, mas ele teve condições de estudar, quem sabe até não frequentou alguma igreja anglicana, né? E ele se apaixonou pelo Evangelho de Jesus, em especial o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. E Gandhi disse, os palestrantes, as obras, muitas obras sempre citam, e é sempre bom a gente relembrar o que tem substância, e principalmente vindo de um espírito como o Gandhi. Ele disse o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade, ou seja, os livros que tratam da espiritualidade, e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Assinado Mahatma Gandhi. Então, a gente manuseando, por exemplo, o dicionário bíblico das edições paulinas, ele dá o significado de bem-aventuranças, diz que é um termo técnico para indicar uma forma literária que se encontra quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Então, bem-aventurança é uma declaração de bênção, com base em uma virtude ou na boa sorte. A forma se inicia sempre, bem-aventurado aquele, é isso? Então, foi utilizando essa fórmula, né? Essa fórmula literária, que Jesus nos trouxe as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte. As bem-aventuranças faz parte do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, dependendo da tradução. Então, o
o Sermão do Monte, também chamado Sermão da Montanha, isso varia de versões para versões, está contido nele as bem-aventuranças. Foi pronunciado por Jesus na fralda de um monte em Cafarnaum, dirigindo-se a todas as pessoas que o seguiam. Nele Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. Nós vamos ver como é impressionante esse poder de síntese de Jesus. Em poucas leis, ele sintetiza as leis morais que regem a humanidade. Então, Jesus, como sempre, antes de qualquer pregação, ele saía com os seus apóstolos, sempre peregrinando pela Galileia, e quando encontrava um local mais adequado, embaixo de uma árvore frondosa, numa elevação que desse uma visibilidade maior, não é isso? Hoje os auditórios sempre no local que fica o orador, o expositor, para dar uma maior visibilidade, a questão de acústica, sempre é o local mais elevado, né? O local mais elevado para que as pessoas visualizem, que é importante que as pessoas visualizem o expositor. Não é bom você falar escondido, né? Não é bom as pessoas fiquem te procurando tudo e nem raciocinam direito, nem conseguem ouvir. Então, a boa técnica de comunicação aconselha que o expositor tem que ficar no local mais elevado para que todas as pessoas o vejam. A acústica também beneficie. Então Jesus era um emérito comunicador. Ele se preocupava com esses detalhes de ordens técnicas. Então ele, nesse dia, ele estava em Cafarnaum e se aproximava mais umas das suas pregações. Então, quem sabe, dada a importância dessa pregação, que era o ponto alto, como dizem muitos estudiosos, autores espirituais, são unânimes em dizer que o Sermão da Montanha foi o ponto alto da sua mensagem. Então tinha que ser uma coisa muito especial, como foi. Até hoje ele é muito estudado, gerou obras e mais obras sobre o Sermão da Montanha. É isso? E então, com certeza, teve aí o dedo, vamos dizer assim, da espiritualidade que assessorava Jesus, no sentido de juntar o maior número de pessoas possíveis, fazer com que aquele público estivesse receptivo a ouvir aquela mensagem tão importante. E aquela mensagem, é bom que se frise, que não era só dirigido àquela humanidade atual, mas à humanidade futura, com certeza. Com certeza. Então, entre aquele público, Jesus teve a preocupação de reunir todos os apóstolos, os 12 apóstolos. Porque às vezes Jesus estava a pregar e nem sempre tinha a presença dos 12 apóstolos. Às vezes um daqueles apóstolos recebia uma missão, se deslocava para outro local, ou ficava atendendo individualmente a algum irmão ou irmã mais necessitado, esclarecendo sobre alguma coisa. Mas neste dia Jesus fez questão que eles estivessem ali junto aos seus pés, em local privilegiado, porque Jesus estava preparando os futuros propagadores do Evangelho. Jesus tinha a preocupação não só de trazer a mensagem para o público, mas principalmente trazer uma mensagem compreensível para os seus próprios apóstolos, os seus 12 apóstolos. Então, ele teve essa preocupação de reunir os 12. Dessa vez, estavam presentes os 12 apóstolos. Pedro, André, Filipe, eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, 2 outros irmãos, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria de Nazaré. Eram nazarenos e amavam a Jesus desde a sua infância. Assim relata Humberto de Campos
na sua magistral obra Boa Nova. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta. E Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Era um pequeno comerciante, Judas de Iscariotes. Por isso que ele foi destinado, segundo muitos dizem, a ser o encarregado das finanças. Era ele que recolhia as finanças, os donativos, no sentido de suprir as necessidades básicas do grupo. Que isso demandava custos, né? Eles andavam, tinham que se alimentar, nem sempre tinha hospedagem garantida. Então Judas era o encarregado das finanças. É isso? Judas de Iscariotes. E nós sabemos, infelizmente ou felizmente, ninguém sabe, o destino que teve, o destino melancólico que teve Judas de Iscariotes. E como Humberto de Campos diz em Boa Nova, que era o único dos apóstolos que destoava um pouco dos demais. Era um pequeno comerciante que comprava o peixe dos pescadores e ele tinha uma venda, tinha um pequeno comércio, não é isso? Um pequeno comércio. Então, eu já citei várias lives que estão feitas sobre o Evangelho de Jesus, temáticas envolvendo Jesus, o Evangelho, a obra Boa Nova de Humberto de Campos. É uma obra muito interessante, que eu recomendo a todos. Então a gente vê por essa descrição de Humberto de Campos que esse grupo de apóstolos eram pessoas humildes, pessoas simples, que ou viviam ou trabalhavam no entorno do lago de Genezaré. Então Jesus teve essa preocupação de escolher pessoas simples. Ele queria formar esses apóstolos. Então por isso que nesse dia, no dia que ele ia proferir o Sermão da Montanha, ele fez questão que todos os 12 estivessem ali ligados para ouvir esse resumo dessas leis universais que Jesus iria proferir. E de uma forma muito compreensível. E que não restasse nenhuma dúvida, principalmente para os apóstolos. Então a finalidade dessa pregação, Jesus sabia que tinha chegado o momento, o grande momento. Era chegado esse momento onde ele iria trazer o ponto alto da sua mensagem e fazer esse sermão também dirigido principalmente aos apóstolos, o qual nesse sermão abrangesse todos os ensinamentos, um esclarecimento formal de sua mensagem e que os apóstolos deveriam saber de cor, sem nenhuma dúvida. Para isso, ele os conduzira longe das multidões, como eu já citei há pouco, e teve assim, uma reunião prévia com eles explicando o objetivo daquela sua fala, do que se tratava e que eles poderiam até depois, numa conversa entre eles, tirar as dúvidas, como nós fazemos hoje nas nossas reuniões, e a gente normalmente deixa para o final, a gente fazer um balanço da mensagem e saber quais são as observações, democraticamente as observações, quais são as dúvidas que cada um tem, de forma pedagógica, de forma democrática. Jesus com certeza agiu dessa forma. Depois que os discípulos se acomodaram, Jesus teve essa preocupação toda, depois que eles se acomodaram tudo, e aí ele foi o mais conciso e ordenado e as ideias ordenadas possível, né? Então ele iria proferir esse sistema de forma resumida da filosofia universal, filosofia cósmica, como é um termo
que sempre esteve na moda, principalmente aí de uns anos para cá, né? Ali se achava tudo o que a alma humana necessitava saber a respeito de Deus, da criação, da vida cotidiana, tanto naquela época como nas épocas vindouras. Ou seja, era uma mensagem para a humanidade atual, da época de Jesus, e para a humanidade futura. Foi ali que comunicou à humanidade inteira as 8 regras básicas para todo o comportamento humano. Vamos ver essas 8 regras básicas que compõem as bem-aventuranças. E dentro do sermão denominado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. A primeira bem-aventurança, como a gente chama, é interessante, fazendo um parêntese, alguns autores espirituais não acham bem adequada essa tradução de bem-aventurança. Muitos acham que bem-aventurança significa felizes, preferem inclusive usar em vez de bem-aventuranças felizes. Mas, como é um termo que ficou tradicionalmente conhecido nas traduções bíblicas do Evangelho, tudo, tratam de bem-aventuranças, fica até esquisito se de repente a gente pegar for ler as bem-aventuranças, né? E tiver lá felizes, os pobres de espíritos. Então, na realidade, essas bem-aventuranças significam felizes, mas a minha tradução seria, alguns autores dizem que seria a tradução mais correta. Mas vamos lá. Mesmo com bem-aventuranças que dá para a gente compreender com essa observação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa é a chamada primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Segunda, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Terceira, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quarta, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Quinta. A sexta, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. A sétima, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Está em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Então, vamos explicar alguma dessas regras, tá certo? Dessas bem-aventuranças. Eu não vou jogar simplesmente para que a gente decore, que muitos já sabem isso até decorado. Então, pobre de espírito, isso nos chama a atenção. A primeira bem-aventurança fala em pobre de espírito, né? O que é pobre de espírito e o que não é? Não é aquele que é pobre do ponto de vista material. Não é aquele que se deprecia, não é aquele que é covarde. Não é aquele que esconde seu talento. É aquele que reconhece que é carente na esfera do espírito, que não possui as riquezas e os dons espirituais, que dependem de Deus. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Coloquialmente, normalmente pobre de espírito, fulano é uma pessoa pobre de espírito. Geralmente se refere a uma pessoa orgulhosa, a uma pessoa incompreensível, mas Jesus não quis dizer isso. O pobre de espírito é aquela pessoa ainda desprovida de evolução espiritual, mas que é humilde. É pobre espiritualmente, mas é humilde. Está disposta a aprender, está disposta a adquirir novos conhecimentos e evoluir.
Esse é o pobre de espírito que Jesus se refere. Se refere a essa pobreza, se refere ao aspecto espiritual e não ao aspecto material. Os homens de ciência, compenetrados de si mesmos, elevam-se de tal maneira que acabam por negar a divindade. E os que admitem-na contestam-lhe a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para governar. São materialistas a maioria, pelo menos a maioria, né? A negação da divindade é muito mais fruto do orgulho desses homens e mulheres de ciência do que da convicção. E isto poderia fazê-los descer do pedestal em que se encontram. Pode perfeitamente uma pessoa de ciência, um homem ou uma mulher de ciência, ser uma pessoa pobre de espírito. Uma pessoa rica materialmente pode perfeitamente ser uma pessoa pobre de espírito. Mas muitos, o que Jesus vislumbrava nessas pessoas, as pessoas de ciências, as pessoas ricas materialmente, é que se confiavam ou na sua ciência ou na sua riqueza material e achavam que isso por si só era o suficiente, que Deus era coisa de carola, que isso não levava a nada. Pessoas, então, pessoas que agem assim não são pobres de espírito, mas tem homens de ciências e mulheres de ciência, pessoas ricas materialmente, e são pessoas humildes, são pessoas pobres de espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz o seguinte: em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Aí outra bem-aventurança fala na questão do choro, né? Então, o que é que significa esse choro, né? Bem-aventurado os que choram por justiça, Então, qual é o significado desse choro? Então, choro com valor e choro sem valor. Chorar por si só não tem valor nenhum. Por isso, muitos choram sem consolação. É o caso das constantes lástimas pelas perdas egoísticas ou ambições frustradas, das lágrimas excessivas pelos entes queridos que partiram, ou algum perda material que você teve. Tem pessoas que choram demais, não é isso? Então, o choro com valor é aquele que evoca um arrependimento sincero ante o erro cometido, não só com relação ao próximo, como com relação a Deus. Nesse sentido, chorar é ter saúde espiritual. Você chora porque você ainda tem tanto a aprender, tanto a trilhar nas estradas pedregosas da vida. E às vezes você chega a chorar, né? Eu não sei, me lembro bem, tem uma letra de uma música do Chico Buarque muito bonita, que ele fala uma mulher que começa a rezar, e enquanto ela mais reza, ela vai andando pela calçada e rezando, aí ele diz poeticamente quanta calçada, quanto terço, quanta calçada para se rezar, uma coisa desse tipo. Então, é o tipo do choro bem chorado, vamos dizer assim, o choro que Jesus se refere nas bem-aventuranças. Não é esse choro que você chora por chorar por causa de uma perda material, ou um choro inconsolável pela perda de um ente querido. É lógico que é legítimo você chorar com saudade, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A mansidão é força do espírito. Então, quando Jesus fala nas bem-aventuranças sobre a mansuetude, a mansidão, então ser manso não significa ser um covarde servil, mas um crente na bondade de Deus e na benignidade do universo.
Mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento e não vê razão para isso. Essa regra exprimia a aceitação da vontade de Deus. O mundo acha que o manso é covarde, vacilante, fraco. Mas mansidão não é fraqueza, é sim força tornada gentil, tornada gentileza. A mansidão é uma atitude interna de quem é pobre de espírito e de quem chora. É o ponto de vista que a pessoa faz de si mesma, que se expressa de forma com que o cristão vê os outros. Então, esse é o sentido que Jesus quis dar ao manso, a mansuetude, a mansidão. Jamais significa covardia. Misericórdia, Jesus fala também, as bem-aventuranças é misericórdia. Misericórdia é ter compaixão das dores do próximo. Sentido etimológico, sentir a miséria do outro em meu coração. Etimologicamente quer dizer isso. Quando nos vemos em posição de domínio ou superioridade sobre o outro, que havia transgredido contra a nossa pessoa e nós nos recusamos em nos vingar, então nós estamos agindo com compaixão. Misericórdia, com compaixão e com misericórdia, né? Misericórdia é uma disposição da alma de ser semelhante a Cristo ao encarar amigos, inimigos, desprezados e pecadores. É uma manifestação da conduta. O misericordioso usa da bondade ao julgar os outros. Procura o melhor, não o pior. É lento para condenar e rápido para recomendar. Por isso que Jesus sempre nos alertava: não condeneis para não seres condenados. A lei de causa e efeito. E mesmo porque nós não temos moral para condenar ninguém. E no outro trecho do Evangelho, Jesus alerta que a gente vê a trave no olho, aliás, vê o argueiro no olho do próximo, do vizinho do próximo, e não vê a trave no nosso olho. O argueiro seria uma partícula bem pequenininha, né? E enquanto que a trave é uma coisa bem grande. A gente vem aí trazendo das eras da espiritualidade inferior, ou mesmo quando a gente estagiava nas espécies inferiores, né? Que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. O princípio inteligente ele vem evoluindo desde o átomo, passa pelas espécies inferiores, pelos animais, chega a uma situação que já esgotou todas essas experiências, aí é promovido para o reino hominal. Vira gente, vamos dizer assim, popularmente. Aí a partir daí, nós passamos a ter responsabilidade sobre os nossos atos. Conquistamos o livre-arbítrio, a inteligência contínua. Passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Então, somos espíritos imortais, numa fase que hominal chamamos. Mas muitos autores espirituais acham que tem um outro reino, que nós aprendemos desde as séries, desde a jardim da infância, alfabetização, as séries aí do ensino fundamental, que existem quais são os reinos da natureza: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E nós estamos incluídos no reino animal. E a espiritualidade acrescentou esse quarto, que é o reino hominal. Mas existiria um quinto reino, que seria o reino angelical, que seria composto por espíritos que já alcançaram todos os níveis evolutivos, né? Isso aí seria o reino angelical. Jesus estaria nesse reino, o reino angelical. Só uma observação.
Então vamos agora fazer uma análise bem interessante das bem-aventuranças. Jung, o grande Carl Gustav Jung, um psicólogo, psicanalista europeu, não é isso? Ele era natural daquela região ali da Alemanha, da Suíça, ele era sueco. E ele fez uma análise bem interessante sobre as bem-aventuranças. O Buda, uma análise sobre a visão de Buda, e fazendo o fecho, uma complementação sobre uma análise espírita de alguns amigos espirituais. Tá certo? Então, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, como eu falei nesse instante, foi muito feliz quando fez um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e a psicologia. Vejamos o que ele nos traz na interpretação das bem-aventuranças, como está em Mateus. Fazendo aqui um parênteses sobre Carl Gustav Jung, tem um best-seller, que é um livro intitulado Memórias, Sonhos e Reflexões, que eu recomendo a todos vocês. É muito interessante. É uma autobiografia de Jung, Carl Gustav Jung. E a gente vai, quem é fã aí dos psicólogos, nós temos alguns psicólogas também bem, eu aconselho que leiam essa autobiografia do Jung. Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, nessa autobiografia, Jung mostra que ele era espiritualista. Inclusive, ele tinha visões, tudo, demonstra que ele tinha até uma certa mediunidade. Mas ele publicamente, nunca admitia nas obras dele, ele procurava fugir um pouco pela tangente, tá certo? Embora a gente sinta essa espiritualidade latente nele. Aliás, ele se correspondia muito com o Freud, que muitos dizem que ele era discípulo de Freud, mas ele não era propriamente um discípulo de Freud. Era um discípulo de Freud no sentido de abraçar a psicanálise, que praticamente foi criada pelo Freud, mas ele não chegou a estudar, a ser aluno do Freud. Ele se correspondia com Freud, chegou a ter contato, diálogos com ele, ali é tudo pertinho, né? Ia até onde o Freud morava, alguns encontros universitários, tudo. E ele era professor, Freud também, ele se dedicava também à academia. Mas os dois acabavam rompendo, justamente porque o Freud ele tinha uma ideia da psicanálise totalmente no sentido material, do aspecto material, enquanto que o Jung ele tinha uma conotação espiritualista. Então foi um dos motivos do rompimento dos dois, lamentável, né? Mas vamos à análise do Jung sobre as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jung diz que felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Combina perfeitamente com o Evangelho de Jesus e as interpretações, inclusive espíritas. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram, de acordo com Jung, se encontram envolvidos num processo de crescimento. Eles serão consolados quando o valor projetado perdido for recuperado no interior da psique. Então, psique aí é um dos termos que eles usam nos aspectos que envolvem o espírito, não é isso? Resumindo, é isso. Eu não estou querendo aqui entrar na definição técnica da psicanálise, tá certo? Não é esse o meu objetivo. Mas eles usam, você lendo esses livros, termos como a psique, eles usam, tem uns jargões técnicos, vários jargões
para não falar a palavra espírito, tá certo? A parapsicologia também utiliza, mas porque se eles utilizar espíritos, toda ciência tem um jargão técnico, né? Tem a sua linguagem técnica, e raramente você vai se deparar um livro de psicanálise, de psicologia mesmo, de parapsicologia, usando terminologia espírita ou espiritualista, tá certo? Mas é bem interessante essa análise do Yang. A terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão está relacionada ao ego, que precisa ser trabalhado. Essa atitude é afortunada, pois o ego está pronto para receber ensinamentos e aberto às novas considerações que podem levar a uma rica herança. Esse é o Yang que está fazendo essa análise, eu estou citando, tá certo? Herdar a terra significa adquirir uma consciência e saber se relacionar ao todo, ou de ter uma participação pessoal no todo. Então, fazendo aqui um parênteses, tá certo? Eu vou adiantar um pouquinho a análise espírita. Quando Jesus diz que bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, significa o seguinte: bem-aventurados aqueles que são mansos, que vão ter condições de evoluir, porque são humildes, estão receptivos aos aprendizados, e eles vão ter um espaço no planeta de regeneração, um dos planetas mais evoluídos que vem por aí. Então, esses herdarão a terra mais evoluída. Porque aqueles que não são pobres de espírito, aqueles que não são humildes, aqueles que não evoluíram, eles vão para um planeta talvez até mais primitivo, ou num planeta compatível a um planeta de prova e expiação. Então, esses não herdarão a terra da regeneração, a terra futura de planetas mais evoluídos. É isso que Jesus quis dizer quando os que herdarão a terra. O quarto, no segundo Yang. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Trata-se de um princípio orientador interior, de caráter objetivo, que traz um sentimento de realização do ego, que o busca com fome. A justiça de estar vivendo de acordo com a verdadeira e real necessidade interior. Quinto, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se o ego é misericordioso, ele receberá misericórdia do íntimo. Sexto, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza ou a limpeza podem significar o estado do ego, livre da contaminação do conteúdo ou da motivação do inconsciente. Aquele que é consciente é puro, porque é consciente de que seu erro abre uma porta para experimentar a sua própria essência. O sétimo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. O papel apropriado do ego é mediar entre as partes oponentes aos conflitos intrapsíquicos internos. E oitavo, Yang se refere que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O ego precisa suportar a dor e o sofrimento, sem sucumbir ao amargor e ao ressentimento, para relacionar-se à lei interna objetiva. Yang nos mostra, através dessa correlação entre os ensinamentos de Jesus e a psique humana, que o principal ponto das bem-aventuranças entendidas psicologicamente é a exaltação do ego não inflado, um ego humilde. Por sua vez, Buda, os ensinamentos de Buda a respeito das bem-aventuranças, ele se retrata as bem-aventuranças da seguinte forma: bem-aventurados os que sabem
e cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições. Bem-aventurados os que dizem que sabem de maneira bondosa, franca e verdadeira. Bem-aventurados aqueles cuja conduta é tranquila, honesta e pura. Bem-aventurados os que ganham a vida de maneira que não traga mal ou perigo a qualquer vivente. Bem-aventurados os tranquilos que se despojam da má vontade, orgulho e falsa convicção, substituindo-os por amor, piedade e compreensão. Bem-aventurados todos aqueles que dirijam os melhores esforços no sentido da preparação e domínio de si mesmos. Bem-aventurados, além de todos os limites, quando por este meio vos despojardes das limitações do egoísmo. E bem-aventurados, finalmente, os que se extasiam em contemplar o que é profundo e verdadeiro sobre este mundo e nele a nossa vida. É assim que Buda se refere às bem-aventuranças. E vamos pedir auxílio aos amigos espirituais, começando por Emmanuel, em um livro, em uma obra de Emmanuel, Instrumentos do Tempo, psicografia de Chico Xavier, de 1974. Cultivando as bem-aventuranças. Emmanuel se refere nesta obra da seguinte forma: cultivar as bem-aventuranças não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso. Diante do sofrimento alheio, que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Bem-aventurados os que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum. Porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Emmanuel, na obra Instrumentos do Tempo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos recorrer a uma outra obra que eu já citei várias vezes nessa live, inclusive já citei, Boa Nova, de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Levi ficou surpreso com os aleijados e estropiados que o procuravam. Que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos? Ele está se referindo aqui na hora do Sermão do Monte, ou após o Sermão da Montanha. Jesus disse: precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores. É dentro desse quadro que Jesus lança as bem-aventuranças. Ou seja, os bem-aventurados da terra, eles não iam aceitar essas bem-aventuranças porque eles acham que uma mansão, uma conta muito gorda no banco, aplicações financeiras, eles por si só, aquilo ali já resolveu os seus problemas. O resto eram sonhos. Nem sequer muitos acreditam em Deus, acreditam nas coisas da terra, nem entendem, nem acreditam nas coisas do céu. Como Jesus se referiu a José de Arimateia, naquela passagem belíssima do Evangelho. O auxílio dos espíritos superiores, mais uma vez através de Emmanuel, na obra Justiça Divina. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós, com as flamas solares
que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Chegam assim até nós, desculpando-nos a falta e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos à ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Vêm das alturas e apagam-se. Ajudam-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Alentam-nos a energia, sem demitir-nos da obrigação. Assim se expressa Emmanuel na obra Justiça Divina. Então, tem muita razão Mahatma Gandhi quando disse que se dos ensinamentos do Cristo ficasse apenas os extratos do Sermão do Monte, teríamos condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos bem em sociedade. Por isso que é tão importante compreendermos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, a partir das pequenas coisas. Não tentemos dar grandes saltos, porque André Luiz diz que nós só podemos dar um salto que as nossas pernas suportam. Se a gente quiser dar um salto além do que as nossas pernas suportam, ou está arriscado a gente ter uma lesão, é isso? Ou cair, ou ser totalmente frutífero o nosso esforço. André Luiz também diz que nós só podemos carregar o fardo de acordo com as nossas forças. Então é assim que nós devemos fazer. E procurando vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia, a partir das pequenas coisas. Tem formas de ir combatendo, da gente ir combatendo o egoísmo, essa chaga que acaba gerando outras maiores, como orgulho e muitas outras. Está na hora da gente sair do nosso ego, do entorno do nosso ego, e ser, em vez de usar sempre o pronome eu, passar a usar mais o pronome nós. Em vez de usar eles se referindo a outros, vamos nos incluir também. Tem como a gente ir se policiando, combatendo essas chagas que ainda atrapalham a nossa evolução. A hora é essa. Como diz o Evangelho, nós somos os trabalhadores da última hora. Muitos de nós nos tornamos espíritas porque somos grandes devedores. Somos grandes devedores. Estamos, algumas obras psicografadas mostram que muitos devedores, sacerdotes católicos, evangélicos, que faliram em suas missões, que participaram das inquisições, das cruzadas, aí tiveram essa oportunidade e vieram, reencarnaram, principalmente no Brasil, o grande país espírita, como espíritas, ou seja, somos trabalhadores da última hora. Esses grandes palestrantes, grandes expositores, não vai ser grande não, expositores, tal, denotam que são grandes devedores, médios, às vezes não são grandes missionários, não, são grandes devedores, porque nós somos esses trabalhadores da última hora, devemos aproveitar o máximo dessas oportunidades que somos merecedores e que, quem sabe, talvez não tenhamos outras oportunidades. Estamos numa fase de transição.
Por isso que se explica tantas catástrofes. Essa pandemia que estamos vivenciando é o exemplo maior. E nesses momentos tão difíceis, nada como termos maiores conhecimentos sobre esse resumo que Jesus fez das leis universais contidas no Sermão da Montanha, em particular nas bem-aventuranças. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos, iluminados sempre pelo mundo maior, inspirados pelos nossos anjos de guarda, seguirmos sempre nos verdadeiros caminhos que são os caminhos de Deus. Jesus nos recomenda sobre o vigiai e orai, que é uma forma de nunca sairmos das verdadeiras trilhas que Deus escolheu para cada um de nós. Eu fico mais alguns instantes com vocês. De antemão, agradeço demais a benevolência e a caridade de vocês terem me ouvido até o fim. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, ainda tem tempo. Vamos ver aqui, reservar alguns minutinhos, como sempre fazemos, para ver os comentários de vocês, alguma dúvida, algum questionamento, alguma observação que vocês queiram fazer. Francisco Pontes deu aí o prazer de nos ouvir, a Crisiane Silva, a Silvia, dando boa noite a todos. Orbélia, boa noite. Dulce, boa noite, muito obrigado aí. Marcos, obrigado. E Regiane Barros, obrigado aí pela presença de todos vocês, tá certo? Então, observando mais uma vez, quem não teve condições de assistir a live toda ou teve algum compromisso tudo, vai ficar, ao encerrarmos, poucos minutos depois de encerrarmos essa transmissão ao vivo, vai ficar disponibilizada, de imediato fica disponibilizada alguns minutos depois no Facebook, e depois nós vamos disponibilizar também no YouTube, tá certo? Muitíssimo obrigado, o Francisco Pontes, obrigado pelos ensinamentos. Vem do alto, tá certo? Se eu tiver dito alguma besteira, foi minha conta, o Pontes. E se você recebeu esses ensinamentos, deve-se graças aos amigos espirituais, tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos nós, nos dê uma boa semana que se inicia e um bom mês de fevereiro que está iniciando. Nós ainda estamos na pandemia, todo cuidado é pouco, vamos observar todas as precauções que nos recomendam diariamente os meios de comunicação, os médicos, os cientistas, para que a gente possa vencer, mais uma vez, vencer essa pandemia. Ótima live, obrigado Silvia. A vacina vem aí, quando a vacina vier vamos se vacinar, vamos aguardar a nossa vez e vamos pedir, ao encerrarmos essa tarefa, pedir a Deus que nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, que abençoe, em particular, as equipes médicas, encarnadas e desencarnadas, que estão trabalhando, que estão dando assistência aos irmãos e irmãs vítimas do Covid-19. Vamos pedir também que Deus console aos familiares, tantas pessoas desencarnando prematuramente, vítimas do Covid-19, famílias enlutadas. Vamos pedir por todos. Vamos pedir também pelos sofredores, pelos espíritos vítimas do suicídio, pelos espíritos que precisam sempre do nosso amparo, do nosso socorro. Vamos pedir também, em especial, pelos irmãos e irmãs vítimas da dependência química, encarnados e desencarnados. Sabemos que aqueles que desencarnam vítimas da dependência química continuam do outro lado, com os impactos, porque o espírito é eterno. E a dependência ela não é só física, ela é também psíquica,
Vamos pedir por esses irmãos. Os encarnados que não se libertaram ainda da dependência química e os desencarnados que chegam lá em extrema situação por causa da dependência psíquica causada pela dependência química. Vamos pedir a todos que Deus nos abençoe e que Deus, através dos nossos mensageiros, dos nossos anjos de guarda, possa sempre nos envolver de muita paz, de muito amor, de muita luz. Que assim seja.